Olá, eu sou a psicóloga Vanessa Caselato, da Encontrar-se Psicologia e Orientação Profissional, e hoje nós estamos aqui com a queridíssima Ana Kelly Santos, né, que é gaúcha e atualmente está morando em Florianópolis. Ela é economista, mas eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela fez técnico em contabilidade, depois entrou na faculdade de administração, mas não concluiu, e foi para economia. Fez pós-graduação em gestão de pessoas e atualmente está fazendo pós em ciências de ensino superior, né, Ana? Também tem formação em coach financeiro. Ela atua em planejamento financeiro cooperativo e educadora financeira na AK Educação Financeira. Ela tem como experiência 18 anos trabalhando na administração financeira, com créditos, cobranças, contas a pagar e a receber. 2 anos como educadora financeira, fez vários intercâmbios, né, em Londres, Canadá, Buenos Aires, para aprender os outros idiomas. E atualmente trabalha na Involves e na AK Educação Financeira, que também é sócia proprietária. Né? Então, Ana, muito obrigada por estar aqui conosco, né, para conversar um pouquinho sobre a Faculdade de Economia e as perspectivas do mercado de trabalho para essa profissão. A gente fez algumas perguntinhas assim para poder estruturar um pouco a entrevista, mas tu fique à vontade, né, para ir falando o que tu achar necessário. Então, vamos fazer uma primeira pergunta, né? Voltando um pouco lá para nossa adolescência, como foi, Ana, a tua escolha profissional, né? Quais foram as influências assim que foram importantes para ti? Bom, vamos lá. Desde novinha, eu gostava sempre da questão de dinheiro. Vou falar um pouquinho, voltando mais na infância ainda. Eu gostava de brincar. Minhas principais brincadeiras eram o banco imobiliário, que eu adorava o jogo. E mais novinha ainda, a gente adorava quando minha mãe ia no supermercado. Aí eu pegava aquele pacote de 5 quilos de arroz e eu queria ser a menina que digitava para passar os preços, né? A caixa registradora lá. Então, eu sempre gostei de lidar com dinheiro, de contar as notas, né? Eu lembro que coleção de moedas sempre me atraiu, assim, eu gostava. Acho que isso já tinha algo a ver comigo. Da minha escolha profissional, quando eu terminei o segundo grau, eu fiz o técnico em contabilidade, trabalhei no escritório de contabilidade. Quando chegou na parte de contabilidade de custos, né, que era muito número, era muito volume, eu lembro que eu já não gostei tanto assim, era bastante informação, a parte fiscal também era muita informação. E aí eu continuei trabalhando mais na parte administrativa financeira. E aí, no momento de escolher uma faculdade, eu comecei por administração. Eu achei bastante ampla, eram bastante temas, e como eu sou uma pessoa às vezes mais dispersa, eu precisava de algo que me ajudasse a focar um pouco. Então, eu pensei em algo um pouco mais afunilado. Uma das influências para a escolha do curso de economia foi um tio da minha mãe, né? Ele era um juiz e ele disse assim: você tem que dar uma olhada no curso de economia, é um curso muito bom. Eu nunca tinha ouvido falar no curso de economia. Assimilava, sei lá, aqueles caras da Bolsa de Valores, com aqueles, né, falando ali, negociando na Bolsa de Valores, era a única coisa que vinha na minha cabeça. Então, eu fui estudar um pouquinho o curso, me pareceu bastante interessante, e eu me inscrevi, passei, fui bolsista do ProUni, e fiz a minha faculdade na PUC do Rio Grande do Sul. Até aí, depois tem mais perguntas, que senão eu vou contando tudo. Tá ótimo. Uma outra questão também, assim, quando tu entrou na faculdade, né, tu tinha algumas expectativas sobre o curso. Então, fala um pouquinho, assim, as que foram atendidas, as surpresas não tão boas, né? Como é que foi, assim, no inteirinho da tua faculdade? Eu acho que quando a gente entra na faculdade, até eles fizeram essa pergunta no primeiro dia de aula: por que você escolheu o curso de economia? Então, várias pessoas responderam: porque eu sou muito boa em matemática, eu vou muito bem em matemática. No meu caso, achava: porque é uma área que deve ganhar bem. Outro, cada um tinha a sua expectativa do curso. E aí, algumas dos professores já desmistificaram no primeiro dia de aula, e a primeira delas foi que o curso de economia, a maioria das pessoas, inclusive eu também pensava que era um curso de exatas, e é um curso de Uhum. humanas. O curso de economia, ele tem uma parte bastante forte de cálculo, a gente tem, se não me engano, são 4 ou 5 cadeiras, inclusive algumas cadeiras são do curso de engenharia, então são cálculos mesmo, mais pesado. Mas mais de 50% do curso é focado em entender o funcionamento das coisas, o comportamento do indivíduo, né, do consumidor, que reflete na economia. Então, tem bastante, inclusive a gente tem uma cadeira de psicologia do consumidor. Então, a gente tem outras áreas também que a gente acaba abordando dentro do curso. É um curso bastante rico, na minha opinião. Uhum. Fala um pouquinho da micro e da macroeconomia e quanto isso pode envolver a nossa vida no dia a dia, né? Que eu acho que isso vai ser bem legal, as pessoas entenderem esse outro lado que a economia também traz, né? Como uma área não só da exatas, mas uma área também da humanas, como tu acabaste de falar, né? Tá.
Então, assim, o que a gente vê na prática, assim, dentro do curso de economia? A gente aprende, como eu falei, várias coisas, tem todas essas outras cadeiras que são complementares ao curso, as principais cadeiras, você vai aprender, assim, a calcular, e aí eu até brinquei com a Vanessa, que eu disse, descobrir para que serve a fórmula de Bhaskara, né? Quando você vai fazer uma derivada integral lá, são aqueles pontinhos do gráfico lá, até você formar uma curva. Na economia, a gente trabalha muito para projetar, né, aquela curva do gráfico, projetar como é que vai ser o crescimento, alguma coisa nesse sentido. Mas, para mim, uma das cadeiras principais do curso é a cadeira de macroeconomia, macro e microeconomia. E aí, a economia ele te dá essa visão do todo. O que é o mundo? Como é que a economia mundial funciona? O que uma gripe lá na China pode afetar a economia do país, do mundo todo, a economia do Brasil? Como é que esse fato pode mudar as questões econômicas e aumentar o preço do alimento da minha mesa do dia a dia? Isso é muito legal, isso é macro, a gente traz do todo para dentro de uma realidade. E o micro é onde a gente vai trabalhar o quê? Aquela decisão do consumidor. Então, eu que sou empresário lá em cima, que tem uma empresa, como é que o meu consumidor, né, o meu produto tem a ver com isso? E o macro é o contrário, eu trago de fora para dentro, depois eu trago um olhar de dentro para ter o negócio. É muito interessante e ajuda a gente a ter uma consciência de mundo muito grande, assim, muito boa mesmo. Uhum. E fala um pouquinho, assim, quais são as áreas que tem na economia, né? Se a pessoa for fazer faculdade hoje, o que ela encontraria pela frente, assim? Quais são as áreas de atuação que ela pode ter? E mais ou menos isso. Vamos essa resposta, depois eu te faço outra pergunta. Um economista, gente, ele pode atuar em várias áreas. Antigamente, a gente só lembrava do economista em duas situações, que ou ele era o secretário do Ministério da Fazenda, ou ele era do governo, ou ele trabalhava, né, de alguma forma pública, ou ele trabalhava ainda naqueles órgãos que fazem as estatísticas, que tinha a FE, enfim, os órgãos de estatísticas, né, de projeção econômica, né, também normalmente ligado ao governo. Ou ele trabalhava na Bolsa de Valores, no mercado de capitais. A gente fala mercado de capitais porque é mais amplo, vai pegar toda a parte de renda variável, não só Bolsa de Valores, mas fundos em geral, aí se entrar outros ativos financeiros, ele fala do mercado de capitais. Então, normalmente a gente lembrava dessas duas. Mas hoje a gente já tem uma atuação bem forte do economista dentro do mercado corporativo, hoje, que eu digo já há bastante tempo, tá? A gente tem uma atuação muito forte. Então, empresas contratam, sim, economistas, às vezes, muito para fazer a projeção, para entender o mercado, para fazer estudos de mercado. Então, o economista ele tem uma visão que consegue ser um pouco mais ampla e mais comparativa. É isso que ele é preparado, pelo menos, né? Então, normalmente, o economista ele vai fazer planejamento financeiro, planejamento de demanda, de mercado, estudos de mercado dentro da área corporativa. E hoje a gente tem uma área bem forte, que é a de educação financeira, onde também me incluo nisso, que cresceu bastante nos últimos anos. A gente tinha alguns educadores e hoje a gente tem, graças a Deus, bastante educadores financeiros em diferentes nichos. E como eu digo, as profissões vai muito da criatividade, mas essas são as 4 principais áreas de atuação, tá? Uhum. Atualmente, tu está trabalhando em qual área e o que te motivou aí para essas áreas? Eu trabalho no corporativo hoje, tá? Tendo uma empresa aqui de Florianópolis, na parte ali também de planejamento financeiro, de estudos de mercado internacional. É uma parte que eu gosto bastante, principalmente pela pegada internacional. Então, a gente está estudando México, Colômbia, como é que faz, né? Como é que faz nessas regiões, como é que impacta financeiramente isso. E a educação financeira, que foi uma área que eu digo assim, eu escolhi, eu procurei, né? Eu quis atuar nisso e foi muito interessante. E que trabalha muito com a questão da pessoa física, né? Como que as pessoas físicas podem se planejar, se educar financeiramente, fazer uma projeção disso que a gente faz para as empresas. A gente pode também planejar a nossa vida financeira. Então, são as 2 áreas que eu atuo hoje. Ótimo. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas sobre o salário médio, né? Que o pessoal gostaria de saber, apesar que a gente sabe que é muito difícil dar uma perspectiva real, porque é muito variado, né? Mas, de qualquer forma, explica um pouquinho isso pra gente, Ana, por favor. Vamos lá, gente. Eu vou dar uma noção bem básica, tá? Porque, que nem eu falei, todo profissional em todas as áreas pode variar muito de tu ter na mesma área um cara que ganha 1.000, um cara que ganha 100 mil. Pode ter? Pode. Em todas as áreas isso acontece. Mas, assim, olhando um pouco do Glassdoor lá, que dá uma referência nacional pra gente de média de salário, vou passar para vocês mais ou menos algumas coisas aqui que parecem fazer sentido. No mundo corporativo, a gente tem uma média, no mundo corporativo, eu digo assim, trabalhando para uma empresa, tá? É uma média de 7, 8 mil reais. Claro, pode ganhar mais? Pode, 12, 15, vai depender da empresa e do ramo, mas a média nacional e também da região, né, gente?
Daqui a pouco entre sul, norte, nordeste pode variar muito, tá? Mas em média uns 7, 8 mil reais. Quando a gente fala de governo, normalmente é um salário que vai começar um pouco mais acima, né? Vamos ali na média de uns 11 mil. Você vai trabalhar no ministério, vai trabalhar numa secretaria, como um economista vai ser um pouco mais. A parte de educação financeira também vai variar, de 10 a 15, 20 mil, por causa depende do que curso que a pessoa vai trabalhar, como que ela faz. E o mercado de capitais, gente, acaba sendo um dos mais vantajosos, porque trabalha ali, de novo, gente, uma pessoa bem-sucedida nessa área, que vai trabalhar com fundos de investimento, ela vai ali na média, se ela for, não o dono, mas digamos assim, ela trabalha naquela área em torno de uns 20 mil reais. Mas tudo varia, gente, da região, da empresa que você trabalha. Aqui eu estou falando do funcionário que trabalha numa empresa de mercado de capitais, mas se o cara abrir a empresa, pode ser diferente, com certeza. Então, varia bastante. E como é que tu vê o mercado de... Claro, só um adendo, Vanessa. Ai, Ana, mas eu vi uma vaga lá que estavam pagando 3 mil reais. Gente, isso acontece. Isso é o mercado de trabalho. Tem de tudo, tem vagas que vão exigir muitas coisas. Você tem que falar inglês, você tem que falar espanhol, você tem que ter esse formato pós-graduado e vão pagar 2 mil reais. Isso acontece, tá, gente? É mercado de trabalho. Sobre concurso público também, como é que são? Assim, tem bastante vagas? Como é que funciona? O SEC, que o pessoal mais trabalha na área da economia? Normalmente, assim, ou vai ter os cargos públicos, né? Muitos por indicação, muitos por votos também, tá? Eu sei que até os órgãos, por exemplo, que quando tinha a FE, por exemplo, tinha uma votação, então acaba sendo realmente um cargo público, digamos assim. Concurso, tá? Eu não vejo muitos, mas o que eu vejo é a grande massa de os economistas, eles vão trabalhar ou no mercado financeiro, mercado de capitais mesmo, e que nem eu falei, hoje a gente tem aí uma grande parte de economistas trabalhando no mercado corporativo, muitas vezes não atuando como economista, como as funções de suporte, né? Por exemplo, você pode ter um gerente financeiro que é um economista. Ele não está trabalhando especificamente na parte de economia pura, digamos assim, mas economia envolve também administração de recursos, então estaria dentro. E como é que tu vê o mercado de trabalho, assim, para o futuro, né? Vamos pensar 5, 10, 20 anos. Como é que tu vê, assim, para a área da economia? Bom, eu e a Vanessa já tinha conversado um pouquinho, eu acho que o mercado de trabalho futuro ele deixa algumas perguntas para a gente também, né, porque o mundo está mudando, então como que as profissões vão se adequar em relação a isso. Eu acho o curso de economia um curso bastante rico, te dá muita visão, como eu falei, uma visão de mundo, uma visão mais macro, uma visão que te faz entender as coisas. Então, ainda que algumas coisas mudem, o que eu vejo é que um profissional que ele entende bem a sua área, que ele conhece, ele vai poder sempre se reinventar. Eu vejo o economista assim como um profissional bastante procurado ainda, justamente por essa questão de, hoje muitas pessoas estão dando mais valor para suas finanças, querendo saber sobre investimento, muitas empresas trabalhando com projeção, trabalhando com estudos. Antigamente você abria uma empresa lá e tocava a empresa, né? Vamos ver o que acontece. Hoje as pessoas têm essa preocupação já de projetar, de planejar, de comparar, então eu vejo ali um profissional bastante ainda requisitado, e como eu digo, o que pode acontecer, Vanessa, é que se o mundo mudar e essa profissão parecer um pouco mais assim, estão pedindo, ela não vai acabar, ela vai se reinventar. E os bons profissionais vão se reinventar junto com ela. Ótimo. Tu pode relatar um dia da tua rotina de trabalho, assim? Só para a gente ter uma ideia como é que é a vida de uma economista. Tá. Eu vou trabalhar em duas situações, uma do corporativo e uma das finanças pessoais, tá? Eu atuo nas duas frentes. No mundo corporativo, gente, uma das minhas rotinas, eu não tenho uma rotina, mas o que seria no meu dia a dia é, por exemplo, eu entender no México, como é que funciona lá no México tal situação, se eu for levar a operação para lá, quanto vai me custar? Eu vou planejar daqui 5 anos se eu fizer dessa forma. Num segundo, a gente trabalha muito cenário e muita simulação, muita comparação. Financeiramente, faz sentido eu levar a operação para lá? Faz sentido eu contratar pessoas ou não? Faço uma projeção com base no que eu vou vender, com base no que eu vou gastar, quanto que vai ter o final, qual vai ser o lucro? Faz sentido aquele investidor investir dinheiro nessa empresa, sim ou não? Então, a gente trabalha com projeções, com planejamento. Quando eu trago isso para o meu dia a dia de pessoas físicas, quando eu trabalho com as pessoas físicas, é exatamente o que eu estou fazendo. Vou pegar o cenário daquela pessoa e vou mapear e a gente vai entender. Essa pessoa está endividada, como que ela pode fazer, quais são as alternativas, quanto custa cada dia que ela não está indo lá negociar a dívida dela. Então, a gente começa a quantificar, a botar valor nas ações que ela precisa tomar. Para a empresa, a mesma coisa. Quanto está custando por ano essa empresa lá em tal lugar?
E para a pessoa física, quanto está custando você não tomar ação? O que que você precisa fazer? Qual é a alteração que você precisa fazer daqui para frente para que no planejamento daqui 2 anos você esteja uma situação diferente? Então, a gente trabalha muito com planejamento. Ótimo. E dentro, assim, ó, de um horário, tá? Tu trabalha das 8 às 18, como é que é a organização para que tu tenha também uma vida pessoal, né? Como é que tu organiza essa questão de vida profissional, vida pessoal? Gente, eu vou ser bem sincera para vocês. A educação financeira é para mim uma paixão, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estudar em horas vagas, então, tipo assim, é feriado, é final de semana, eu gosto de estar lendo, eu gosto de estar estudando, então para mim não tem muito essa distinção. Assim como também vai ter dia, sei lá, dia de semana, hoje de manhã eu quero fazer uma outra coisa pessoal. Então, eu acho que saber equilibrar vai mais. Como eu trabalho para uma empresa, também tem um horário mais regular, normalmente das 9 até umas 5, 6 horas a gente vai estar olhando para ver se tem alguma demanda daquela empresa. No caso da pessoa física, eu vou atender sempre em horários mais alternativos, mas eu já atendi, por exemplo, pessoas que estavam na Austrália, atendi essa pessoa às 5 da manhã. E para mim estava legal porque para mim estava ok. Então vai muito de cada um e eu acho que a gente entra numa era, depois dessa experiência de home office, é justamente a gente ser muito mais produtivo pela entrega dos nossos resultados do que a horas trabalhadas. Se eu trabalhei 5 horas e não consegui entregar, e trabalhei 3 horas e entreguei, o importante é entregar. Então, como que a gente é criativo para usar bem os nossos horários? Claro, bem isso mesmo. Como é que tu vê, assim, os maiores desafios na tua carreira? Eu acho que, para mim, falando pessoalmente, assim, meu maior desafio foi fazer uma mudança, tá? Eu trabalhava numa empresa, até hoje por essa história para a Vanessa, eu trabalhava numa empresa na parte corporativa, só corporativa na época, e trabalhava bem naquele ritmo pegado, gente, bastante, muitas horas, trabalhava, às vezes chegava a trabalhar 18 horas por dia, de fazer projetos de virar o final de semana, e aquilo me sugava bastante. E aí, acho que até um conselho para quem está pensando na sua profissão no começo a gente pensa o que que vai me dar dinheiro, né? Ah, se essa profissão dá dinheiro, não dá dinheiro, quanto que ganha, a gente calcula muito isso, a gente faz isso. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a pensar, ok, mas não é só dinheiro. Eu também quero ter algo que combina com o meu estilo de vida, combina com o que eu quero fazer. Que nem eu falei, hoje tem dias que eu trabalho às 5 da manhã? Tem. Mas também tem dias que eu pego praia à 1 da tarde? Tem. Então, assim, né, tu tem que ver o que combina com você. Para mim, essa troca faz mais sentido do que trabalhar todo dia das 8 às 18. Mas para cada um é um modelo. Então, o que eu vejo que para mim, naquele momento, eu cheguei, foi um grande desafio, porque eu estava numa grande empresa, estava no programa de desenvolvimento, estava indo muito bem, e decidi sair e abrir mão disso, porque eu não estava feliz com aquilo, porque não era o que eu queria para os meus próximos 10 anos, que essa foi a minha grande pergunta. O que eu quero fazer daqui a 10 anos? Eu quero continuar fazendo isso, sim ou não? Então, eu precisei fazer essa mudança, né, essa transição, e foi onde eu, como eu falei para a Vanessa, eu mudei um pouquinho do meu nicho de atuação. Eu continuei trabalhando na área financeira, eu continuei hoje, por exemplo, ainda trabalho numa empresa corporativa, mas eu mudei o meu nicho de atuação, e isso me trouxe muito mais leveza e combina muito mais com o estilo de vida que eu tenho hoje. Sim. Outra questão, como é que é ser mulher? A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas os desafios de ser mulher num ambiente que a gente sabe que é muito mais dominado pelos homens ainda, né? Mas conta um pouquinho da tua Sim. experiência. Eu acho que economia, mais que administração e mais que contábeis, a gente vai encontrar isso, né? Um universo masculino um pouco maior. Eu lembro que durante o meu curso, a minha turma sempre teve mais homens que mulheres, numa proporção mais ou menos de, eu acho que 65, 35, mais ou menos, sabe? Talvez 60, 30 em algumas cadeiras, mas 65, 35 em outras. Então, tinha bem mais homens que mulheres. O que eu vejo hoje, eu passo por isso até hoje, a gente entrar numa reunião que tem 9 pessoas, são 8 homens e eu. Isso é bem comum para mim. Tá? Isso é bem comum, trabalhar num universo de gestores de vendas, por exemplo, a gente quer fazer um planejamento. O planejamento vai. A primeira coisa que a gente vai pensar é quanto que essa empresa tem capacidade de vender. Então, a gente está falando de vendas. Normalmente, gerentes comerciais são homens, pelo menos nas experiências que eu tive, a maioria dos gerentes comerciais eram homens. Então, acaba entrando numa reunião dessa, são normalmente um universo mais masculino. Aqui em Florianópolis tem bastante esse debate sobre feminismo, sobre cultura, sobre diversidade, é bem amplo esse debate. E eu falei para a Vanessa, quando eu comecei a viver essa nova experiência, porque aqui é muito mais forte que no Rio Grande do Sul, eu chamei uma pessoa que era estudiosa da área e perguntei como que é esse negócio de feminismo, porque eu não entendia.
Eu só conhecia aquilo que eu via na TV, algumas manifestações. Mas o que que é a essência, né, do feminismo? Realmente com um livro, que é Sejamos Todas Feministas, é bem fininho assim, eu li acho que no final de semana. E ele mostra muito que não é uma questão da mulher estar acima do homem, não é uma questão só de reivindicar, mas é uma questão de ser ouvida. Né? Eu quero ser ouvida. E ela fala muito ali sobre a gente também se mostrar que tu quer ser ouvida. E eu até falei para uma uma situação minha, se já estava numa reunião, e uma pessoa que não conhecia, na verdade, essa pessoa entrou na reunião, na segunda reunião, então eu não conhecia muito bem o contexto. E eu lembro que perguntaram a minha opinião, e quando eu fui falar, ele me cortou e falou na minha frente e tal. Eu quieta, deixei passar a reunião ali. Aí depois, no segundo momento, quando eu fui falar, aí eu disse, olha, eu fui interrompida, mas agora eu vou concluir, né, o que eu queria falar. Então, eu acho que tu deixar também, assim, que eu quero ser ouvida. Infelizmente, essa é uma luta que a gente ainda não eliminou. A gente ainda tem na nossa cultura traços, né, de machismo, traços até de pessoas que não entendem muito bem isso, que a mulher tem poder, tem voz, e se ela está ali, tem um motivo para estar ali. E eu acho que muitas vezes a gente, mulher, ainda vai ter que fazer esse esforço de, olha, eu tô aqui, né? Eu não gostaria de dizer isso, mas até hoje a gente ainda precisa muitas vezes se pôr, né? Mostrar que você está presente, não simplesmente, não deixa eu falar, não vou falar. Não, você tem que dizer, eu vou falar. E vai falar com propriedade, né, Ana? Não é só a questão, tô aqui porque eu sou mulher. Não, eu tô aqui porque eu sou uma profissional e eu tenho o que dizer, né? E as pessoas estão aqui Assim, para me ouvir também, intelectualmente falando, né? E não se intimidar, né, Vanessa? Pô, eu tô aqui numa reunião, só tem homens, eu não vou falar. Se você tem algo para falar e é importante, peça a sua vez. Se alguém te cortar, como foi o meu caso, você reforça de novo. Você tá ali, se tem algo importante para falar. Com toda a educação, né? E elegância, aguarde o Tá? momento e dê o seu recado, né? Mais ou menos assim. Isso aí. Ana, como é que tu te atualiza? Né? Vamos pensar assim, eu sei que tu tem vários cursos, eu conheço um pouco da tua trajetória e sei que tu não para, né? Mas fala um pouquinho assim, como é que é a atualização para uma economista, né? Eu sei que tu também já não está só na linha da economia, né? Tu é muito mais amplo do que isso. Mas nos fala um pouquinho da tua experiência. Uma das coisas que eu acho que é bem legal a gente é manter network. Eu tenho colegas ainda que a gente troca ideia, troca figurinha, fala do tudo que está acontecendo no mercado, então isso é muito bom. A segunda coisa, gente, que eu acho extremamente importante para quem trabalha principalmente no mundo corporativo, eu gostava quando tinha estagiários na minha área, porque eles falavam do que os professores estavam falando na faculdade, e aí a gente discutia e debatia, aquilo também acaba sendo bem enriquecedor. Eu amo fazer cursos, principalmente presenciais, eu amo estar me atualizando, fóruns, debates, semana acadêmica, o que tiver para participar eu gosto muito, tá? Semana de economia, ENEF, semana de educação financeira, vai ter agora inclusive o mesmo. Então, assim, eu adoro estar em contato com essas coisas. Com a pandemia, o que aconteceu é que foi muita coisa migrada para o online. E eu tive dias que eu tive que dizer, calma, eu não vou conseguir pegar tudo. E definir algumas coisas eu vou participar, outras não. Mas eu acho que a gente tem um mundo de possibilidades e se atualizar hoje é uma das coisas mais fáceis que a gente tem para fazer. Uma observação, se atualizar com qualidade. A gente tem muita informação na internet que nem sempre é real. Tem muita informação que é mais marketing, midiática, digamos assim, do que o fato. Então, ir atrás do fato, gente, o exemplo que eu dei do feminismo, eu vejo manifestações, mas eu não entendo. Então, procura um estudioso, alguém da área, e tenta encontrar qual que é o fundamento, qual que é a base daquilo ali. Isso torna a gente um pouco mais conteúdo do que apenas informação. Ótimo, boa dica. A última pergunta que eu ia te fazer é essa: que conselho tu tem para dar para as pessoas que estão pensando em fazer economia, né? Eu acho que tu já vem dando algumas dicas, mas assim, para a gente finalizar, qual seria a tua sugestão assim de conselho para eles? Legal. Eu acho que a escolha de um curso, gente, ela é bem importante porque você vai dedicar tempo. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vê que tempo é o ativo mais precioso, é o que custa mais na nossa vida. Então, o tempo é ouro. Então, assim, você vai se dedicar, dá uma olhada nesse currículo, dá uma olhada no conteúdo desse curso. Não é porque alguém me falou que é um curso legal, mas dá uma olhada na grade curricular, dá uma lida naquilo que está lá dentro, que explica o que tu vai aprender em cada cadeira, ver se faz um pouco de sentido. Segunda coisa que é bem importante, gente, independente do curso, é se conhecer. O autoconhecimento, ele vai fazer vocês serem muito mais assertivos. Eu até comentei para a Vanessa, quando eu fiz a minha transição, eu coloquei no papel, eu fiz um trabalho de buscar o que eu queria, como eu queria trabalhar, de que forma que eu queria trabalhar. E até eu brinco com a Vanessa que eu coloquei lá algumas coisas, como eu estava mudando de um cenário para outro,
Eu não queria mais usar roupa social, eu queria morar perto da praia, eu queria ter um ritmo de vida menos acelerado, eu queria ter um horário flexível, eu queria poder trabalhar de qualquer lugar. E, gente, tudo isso eu tenho hoje, mas ele é fruto de um planejamento, de um autoconhecimento, e aí você vai unir as duas coisas. O que que eu quero e o que que eu tenho para oferecer? Eu pesei muito isso porque era uma transição. Quem está começando agora, o que que eu quero e o que curso que eu imagino que eu quero tem. Eles casam. Isso é um trabalho de planejamento também. Porque muita gente vai lá, se inscreve, vai lá, passou, faz. E depois, 3 semestres, não gostei, vou trocar. Como eu sempre falo, gente, não tem problema. A gente não está fixo numa coisa, a gente pode mudar. Mas se você faz o trabalho de planejamento, você ganha tempo. Então, a minha dica é avalie o que você quer da sua vida, como você se imagina trabalhando. O exercício de imaginar, gente, é isso que eu falei. Como é que é a minha rotina? Você se imagina fazendo um planejamento, pegando informação, juntando. Se imagina na frente de uma pessoa fazendo um planejamento para ela da vida financeira. Se imagine e vê se combina com você. Se não combina, busca uma segunda opção. Uhum. Acho que foi excelente a nossa entrevista, né, Ana? Gostei muito, te agradeço muito. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre a AK, né, consultoria também, para poder dar uma dica aí para o pessoal que talvez possa te seguir e gostar dos teus cursos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. Gente, na Educação Financeira a gente trabalha basicamente pessoa física, então são as pessoas comuns, nós todos, que quer aprender mais sobre finanças. Infelizmente, até hoje, a gente ainda não tem a educação financeira no currículo, na grade curricular, o que é um pecado, gente, isso, mas a gente vai ter em breve, eu creio, mas até o momento a gente não tem. Então, acaba que a gente vai passar a vida inteira, muitas vezes, penando numa área que a gente podia ser muito mais assertivo. E tempo é dinheiro, mas quando eu falo de finanças, é dinheiro que é dinheiro, gente. Então, ele é mais expressivo ainda. Então, se você quer aprender um pouco mais de como gerenciar suas finanças, como organizar, até daqui a pouco sua família, pode seguir lá, tem o AK Educação Financeira, tá no Instagram. E a gente também tem um canal no YouTube. E também eu faço parte de um quadro que é Economia Doméstica no canal Academia do Dinheiro. Então, a gente fala de economia do dia a dia, básica, como que a gente pode economizar em coisas simples, tá? Então, é muito isso, né? Meu trabalho é muito falar sobre mentalidade financeira, entender os princípios das finanças, como que a gente organiza, como que planeja e como é que pode ter uma vida financeira muito melhor. Então tá, querida, muito obrigada, né? E a gente espera daqui a pouco falar outras coisas que a gente tem planos aí em mente para o futuro, né, Ana? Mas por enquanto a gente agradece muito a tua participação aqui. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Vanessa. Um abraço a todos. Um abraço.